Orar. Senhor nosso Deus, nós queremos confessar ao Senhor que poderíamos fazer muito mais, poderíamos ser muito mais, poderíamos realizar mais, poderíamos nos envolver mais, poderíamos nos doar mais, poderíamos fazer muito mais, mais e mais. No entanto, nós somos travados por causa da nossa preguiça, somos impedidos por causa do nosso tédio. Muitas vezes, ó Deus, nós até desejamos, até damos sinais de que vamos fazer, mas paramos, porque a nossa preguiça é maior do que o nosso desejo de cumprir a Tua palavra. Então nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, nós te pedimos que o Senhor nos conduza a uma mudança de vida, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que opera em nós o querer e o efetuar, possa abrir os nossos olhos, as nossas mentes, despertar os nossos corações, as nossas mãos, os nossos pés, despertar as nossas mentes para fazermos mais, criarmos mais, abençoarmos mais. Nós confessamos o nosso pecado e nós pedimos a Tua ajuda. E agora, quando vamos passar a meditação da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Queremos, ó Deus, lembrar de muitos irmãos que não estão aqui. Não sabemos os motivos de todos, mas se alguns deles, ó Deus, ficaram em casa por preguiça, que o Senhor os repreenda, que o Senhor abra os olhos deles. Mas obrigado, ó Deus, muito obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que aqui estão. Obrigado pela vida deles, pelo companheirismo deles, pela fé. Obrigado porque ao longo desse tempo o Senhor tem sustentado a nossa fé, alimentado a nossa fé. E um dos instrumentos de sustento e de alimento tem sido a vida, o companheirismo de cada um deles. E então nós te pedimos, dispensa sobre nós agora aqui, ó Deus, o Teu favor, para que a Tua palavra nos fale ao coração. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 10 até o final, diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo,
Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Nesse texto aqui, Paulo fala da origem do evangelho que ele prega e fala da origem do seu ministério. Essa questão da origem do evangelho que confessamos, que pregamos, que defendemos, é uma questão extremamente importante, porque se a religião que nós professamos é uma ideologia de homens, como vai nos lembrar aqui o apóstolo Paulo, o que Paulo quer dizer com isso? Contextualizando aqui, se o evangelho que nós pregamos é resultado da mente de Agostinho, de Lutero, de Calvino, se o evangelho que nós pregamos é resultado da mente desses homens, então nós estamos perdidos, então milhões de pessoas ao longo dos séculos foram e estão sendo enganadas, e o fato é que a religião que cremos e defendemos, ela não passa de ilusão. Então o evangelho que cremos e que professamos, ele não é fruto da mente humana, ele é algo que Deus nos revelou. E com frequência o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento defendem a verdade de que o evangelho que eles anunciavam, que eles pregavam, não tem origem no homem, não partiu do homem, mas foi concedido a eles através de uma revelação divina. Essa foi uma questão que o apóstolo Paulo teve que enfrentar o tempo todo no seu ministério e desde o começo. Desde cedo, Paulo teve que batalhar por causa desta questão. Quando ele começa a pregar e a plantar igrejas ali na chamada Bacia do Mediterrâneo, durante 12 anos, Paulo vai ser confrontado por um grupo de pessoas que se proclamavam cristãs, que se diziam cristãs, mas que eram heréticas. Essas pessoas que são chamadas ou ficaram conhecidas como judaizantes, porque queriam que todos os cristãos se tornassem judeus, essas pessoas ensinavam que a salvação não era somente pela graça e somente pela fé. Eles diziam que além de crer em Jesus, os cristãos eles deveriam fazer aquilo que os judeus faziam, ou seja, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que guardar o sábado, eles não podiam comer carne de porco, eles precisavam, e tantos outros alimentos eles não podiam ingerir, eles precisavam guardar lá uma série de leis que existia na legislação mosaica. Então, Paulo chegava num determinado lugar, pregava, ensinava o evangelho, plantava uma igreja, e quando ele saía,
Parecia que eles ficavam olhando Paulo sair com o carro dele e disseram: Paulo já dobrou a esquina, vamos chegar aqui. Era só ele sair que eles chegavam, eles entravam tentando desconstruir tudo aquilo que Paulo havia construído. E eles diziam o seguinte: Paulo não é um apóstolo de verdade, Paulo não participou do grupo dos 12, Paulo é um apóstolo de segunda categoria, ele não estava no grupo que andou com Jesus, a mensagem que Paulo ensina, ele não recebeu de Deus, é pura invenção da sua mente. Eles vão chegar a dizer em alguns lugares que Paulo estava no ministério por um único motivo: ganhar dinheiro. Lá em Corinto, eles vão dizer que Paulo estava no ministério para obter favores sexuais de mulheres. Ele ensina esse tipo de evangelho para ganhar dinheiro, porque a salvação pela graça, esse tipo de anúncio, esse tipo de mensagem que ele prega, vai atrair muita gente, porque esse tipo de evangelho não exige nada das pessoas. Então é óbvio que esse evangelho vai se tornar popular. É óbvio que ele pregando uma mensagem como essa, ele vai agradar os homens. Então Paulo tinha que enfrentar essas pessoas e essas acusações o tempo todo. E aqui na Galácia não foi diferente. Os judaizantes, eles chegam ali e eles passam a acusar o apóstolo Paulo de tudo isso. É por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, para responder a essas acusações e também para evitar que as igrejas que ele plantou ali naquela região se desviassem do evangelho por ele pregado para o judaísmo. Então, no início da carta, aí os 5 primeiros versos do capítulo 1, Paulo vai explicar o evangelho que ele prega, ele vai afirmar que é apóstolo não por intermédio de homem nenhum, mas por causa de Jesus Cristo. Do verso 6 ao verso 9, ele revela o seu espanto, falamos sobre isso semana passada, o seu espanto e a sua indignação com a inconstância dos Gálatas. Além disso, ele vai pronunciar uma maldição das mais terríveis contra todos aqueles que pregam um evangelho diferente daquele que ele anunciou. E aí nessa segunda parte do capítulo 1, o texto que nós lemos, do verso 10 ao 24, ele vai explicar àquelas pessoas, aos crentes daquela igreja, a origem, de onde veio o evangelho que ele recebeu. Nesse contexto ele vai falar das motivações do seu apostolado, das suas motivações do seu apostolado. Ele vai dizer que ele foi feito apóstolo, ou seja, ele foi colocado como apóstolo por Deus. E aqui ele vai, assim, para mostrar para os Gálatas que a mensagem que ele prega não foi aprendida por homem nenhum, ou seja, não foi ninguém que passou para ele. Ele disse assim: olha, eu nunca estive com os apóstolos, eu fiquei durante muito tempo sem ter contato com os apóstolos. A mensagem que eu preguei é a mesma mensagem que os apóstolos pregam. Eu nunca li um livro deles, eu não tive contato com eles até um determinado tempo, mas eu já pregava a mesma mensagem que eles pregam. Então ele diz aí no verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Uma coisa que
Muitos de nós precisamos aprender com Paulo. É o fato de que Paulo nunca foi bajulador. Nunca foi bajulador. Não significa que ele não sabia reconhecer e dar honra a quem merece honra. Mas bajulação, Paulo nunca foi. E quando precisava exortar, Paulo fazia severamente. E esse era o momento de exortar. Até aqui, Paulo censurou os Gálatas pela sua inconstância, censurou os falsos profetas pela sua heresia. Agora ele vai atacar aqueles que o acusavam de ser um oportunista. Ele vai responder àqueles que o incriminavam como alguém que procurava agradar as pessoas. E aí então o argumento que ele utiliza é o seguinte: olha, se eu procurasse agradar os homens, eu jamais seria servo de Cristo. Então, por inferência, nós já podemos saber o quê? Que aqueles que se dizem servos de Cristo e agradam e buscam agradar homens, se você vê alguém bajulando homens, qual é a conclusão que Paulo vai te dizer? A acusação daqueles homens, portanto, era o seguinte: Paulo, ele quer agradar homens. E como que Paulo desejava agradar os homens, vão acusar os judaizantes. Primeiro, ele diz assim: Paulo quer agradar homens. Sabe como que você percebe isso? Ele não exige circuncisão dos gentios. Com o evangelho da graça, Paulo libera os homens dos rituais, inclusive da circuncisão. Esse evangelho, dizem eles, não é verdadeiro. Ele é um evangelho apenas para agradar os homens. É mediante essas e outras acusações que Paulo vem e se posiciona. Porque uma mensagem que diz assim, ó, não precisa mais fazer essas coisas, realmente pode se tornar uma mensagem popular. Paulo então inicia a sua defesa dizendo: procuro eu, aí verso 10, agradar a homens. Aí depois ele diz: procuro eu o favor dos homens. A palavra favor aqui traz o sentido de tornar aceitável. Ou seja, ele está perguntando assim: será que eu quero tornar o evangelho aceitável às pessoas? O que seria tornar o evangelho aceitável às pessoas? Não denunciar o erro, não expor o pecado, não falar contra as heresias, deixar de falar o que é preciso falar, não exigir a circuncisão e os demais ritos, oferecer coisas que o evangelho não oferece. Paulo insiste: procuro agradar a homens. Perceba que no mesmo verso ele fala a mesma coisa duas vezes. Então a repetição da pergunta aqui não é aleatória, ela é proposital e ela é didática. Na segunda vez em que Paulo faz a pergunta, ele usa o verbo no sentido de lisonja, de bajulação. Essa atitude de lisonja, de bajulação, tem em vista o quê? A obtenção de popularidade. A falsa pregação, ela camufla o pecado para quê? Para bajular o pecador. É fácil bajular o pecador. É só não falar do pecado dele. É só não confrontar o erro dele. Mas Paulo diz: será que eu procuro lisonjear os homens? Será que eu procuro bajular os homens?
O próprio contexto nos lembra disso. Alguém que busca popularidade lança maldições sobre os outros? Paulo lançou várias maldições aqui, ó. Lançou anátemas. Vocês acham que eu procuro agradar a homens? Olha as maldições que eu estou lançando. Será que algum homem se agrada de ser amaldiçoado? O segundo argumento de Paulo é o seguinte: se você acha que eu procuro agradar homens, por que eu sou servo de Cristo? Paulo vai dizer assim: olha, a pessoa que deseja agradar a homens, ela deve fazer qualquer coisa na sua vida, menos entrar no serviço de Cristo. Por ser servo de Cristo, Paulo sofreu perseguições, apedrejamentos, prisões. E vocês acham que perseguição, apedrejamento e prisão é sintoma da aprovação dos homens? Se os homens estivessem aprovando Paulo, ele seria perseguido, apedrejado ou preso? Então Paulo diz: aquele que agradar a Deus de verdade, ele não vai ficar recebendo louvores dos homens. Se Paulo desejasse os louvores dos homens, agradar a homens, ele ficaria na vida antiga dele. Ele permaneceria na vida antiga dele, porque naquele estilo de vida antigo, leia lá a lista que ele faz em Filipenses. Paulo era um homem cheio de títulos. O currículo de vida de Paulo era algo invejável. Mas aí Paulo pega todo aquele currículo de vida e diz assim, ó, é lixo, não serve para nada. Troco tudo isso pela excelência do conhecimento de Cristo. Se eu quisesse agradar homens, eu ficava com os meus títulos. Mas eu me tornei um servo de Cristo. Então a ideia de que ele é um interesseiro é imediatamente refutada por esse argumento. Ele diz, eu escolhi um novo estilo de vida, e nesse novo estilo de vida é impossível desejar agradar homens, porque eu preciso exortá-los, eu preciso mandar maldições para eles, eu preciso servir a Cristo, e esse serviço muitas vezes não vai agradá-los. Gente, bom seria que pudéssemos agradar a Deus e aos homens sempre. Não é o mesmo Paulo que vai dizer assim, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Só que nem sempre isso é possível. Em muitas situações, ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Ou um ou outro. Olha para a vida de Jesus. Jesus foi guiado por esse propósito. Jesus sempre dizia assim, eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Então, se isso vai desagradar os outros, problema dos outros, porque eu vou fazer a vontade do meu Pai. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte, se o meu ministério for para agradar os homens, então eu não sou servo de Cristo. Eu não posso ser servo de Cristo, porque Cristo nunca procedeu assim. Irmãos, isso não é uma responsabilidade apenas minha, não. Isso é uma responsabilidade nossa. Como igreja, nós queremos agradar a homens ou agradar a Deus? Essa é uma importantíssima advertência para os nossos dias. Porque existem muitos pastores, muitas igrejas, muitas comunidades inteiras que vivem
vivem para agradar aos homens. Pode apanhar lá a filosofia promovida e proposta por Rick Warren na Igreja com Propósito. O que Rick Warren quer? Agradar a homens. Na maior parte das vezes. No final é isso. Eles dizem e fazem aquilo que as multidões querem ouvir e gostam. Comunidades que querem agradar homens, você não vai ver ali pregação sobre pecado. Você não vai ver ali exigência de arrependimento, mudança de vida, transformação. Na pauta deles está prosperidade, autoajuda, teologia do triunfo, da vitória. O Evangelho trata das reivindicações de Deus, gente, não das reivindicações dos homens. Uma comunidade que trata das reivindicações humanas, ela pode ser qualquer coisa, menos uma comunidade divina, do Deus da Bíblia. Já disse isso algumas vezes aqui, vou dizer de novo, continuarei dizendo, porque a Bíblia diz isso o tempo todo. O Evangelho não é primeiramente para nos trazer felicidade. Felicidade é um subproduto, é uma consequência. O Evangelho é para nos levar a honrar a Deus. E se a glória de Deus vier através do nosso sofrimento, assim vai acontecer. Quem nasceu cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus disse: nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Gente, Deus não está preocupado com a sua felicidade. Deus está preocupado com a sua santidade. O Evangelho não é para agradar a homens. Muitas igrejas, elas estão lotadas, abarrotadas, porque o que ali acontece, o que ali se prega, é para agradar a homens. Em muitos desses locais, a busca é por agradar frequentadores. Será que o visitante vai gostar do nosso culto? Eu não estou preocupado com o visitante, não. Porque o culto não é para ele. Evangelho não é para agradar pessoas. Paulo é muito claro. Quem busca agradar homens não pode ser servo de Cristo. Gente, claro que vocês entendem isso. Eu não estou dizendo que o pastor e a igreja deve ser mal educado, rude, indiferente com o visitante, com as pessoas. O que eu estou dizendo é que uma igreja, um ministério, a pregação, ela precisa dizer e defender a verdade. Doa
Versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo. O que Paulo diz aqui? Faço-vos, porém, saber. Paulo fala como se os gálatas não soubessem do que ele estava falando. No entanto, eles já tinham ouvido o que Paulo estava falando. Por que eles já tinham ouvido aquilo que Paulo estava falando? Olha o que ele diz ali. Faço-vos, porém, saber que o evangelho por mim é anunciado. Então eles já tinham ouvido. Faço-vos, porém, saber que o evangelho por mim é anunciado. Ele fala como se os gálatas não soubessem, no entanto, eles já tinham ouvido. Muitas vezes falamos algo para alguém e parece que esse alguém nunca ouviu aquilo que a gente falou para eles. É muito comum, não só comigo, mas com outros pastores também. É muito comum. A gente fala uma coisa, aí tempos depois vem um pastor e fala aquela mesma coisa. Aí você ouve a pessoa falando: rapaz, você viu o que o pastor falou? Que coisa impressionante. Aí você pensa assim com seus botões: já falei isso tantas vezes. Mas isso acontece. Faço-vos, porém, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Aquilo que eu já mencionei. A mensagem que ele prega não é uma invenção humana. Ele não está repetindo algo que os outros ensinaram. Não foi nenhum homem que o ensinou aquilo que ele estava transmitindo. Ele não era discípulo de alguém reproduzindo algo que um mestre lhe ensinou. O evangelho por mim anunciado, ele diz, eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação significa o quê? Tirar o véu. O véu, ele cobre o rosto de uma pessoa, fazendo com que a fisionomia da pessoa não seja muito discernível. Quando o véu ele é retirado, a fisionomia da pessoa ela aparece com toda clareza. Então, quando Paulo diz que o evangelho estava oculto, Paulo nos lembra que a mensagem anunciada no Velho Testamento, ela estava velada. Ela não era vista com tanta clareza. Através da mensagem dos apóstolos, o que aconteceu? O véu ele foi retirado e o evangelho apareceu em toda a sua clareza. Além disso, ao dizer que recebeu o evangelho mediante revelação de Jesus Cristo, ele está apontando aqui para a origem sobrenatural da sua mensagem. Ele diz, foi Deus que revelou, foi Deus que retirou o véu dessa mensagem para que eu pudesse enxergar. Se você quiser ler sobre isso, Lucas vai narrar esse episódio lá em Atos 9. Ali, Paulo descobriu que o Jesus que ele tentava destruir, na verdade, era o Messias. Ali, Paulo recebe uma revelação especial da parte de Deus. E aí, nos versos seguintes, 13 e 14, ele nos concede, então, alguns detalhes dessa experiência. Ele diz assim: ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ouvistes
qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Gente, quando Paulo se converteu, a notícia da conversão dele se espalhou. A notícia da conversão dele foi, como se diz aí na linguagem popular, foi algo que bombou. Qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Ele diz, gente, Paulo, diz a Bíblia, ele entrava nas casas das pessoas sem ser convidado. Ele entrava tombando tudo e arrastava literalmente as pessoas para Jerusalém. Diz a Bíblia que Paulo, ele segurou lá as roupas das pessoas que começaram a apedrejar Estevão, consentindo na morte de Estevão. Paulo, ele foi um dos maiores e implacáveis perseguidores do cristianismo. Paulo diz assim: eu perseguia a igreja de Deus. E olha o que ele diz: eu a devastava. É bem possível que Paulo tenha matado pessoas, que Paulo tenha assassinado cristãos. Então, ele era dos mais terríveis. E o que Paulo está fazendo aqui? Ele está reforçando o que ele disse no verso anterior. Ele está argumentando o quê? Que o zelo que ele possuía contra a igreja mostra o poder do evangelho. Por quê? Porque um religioso fanático que perseguia, que matava cristãos, agora ele se torna um pregador que defende aquilo que antes ele perseguia. Só existe uma explicação para isso: o poder transformador de Deus. Só um evangelho divino poderia mudar a conduta de um homem como aquele. Palavras humanas jamais seriam capazes de fazer aquilo que foi feito, ou seja, transformar o perseguidor num defensor, num anunciador desse evangelho. Imagine, Richard Dawkins vem a público e diz assim: encontrei Jesus Cristo, me converti. Richard Dawkins, para quem não sabe, é talvez o maior defensor do ateísmo no mundo. Sexta-feira eu estava conversando, eu, Sérgio e Douglas e mais uma pessoa, um rapaz que tem pós-doc na UENF, e ele estava nos contando que há uns 2 anos atrás ele foi dar uma palestra numa cidade em São Paulo, para um auditório de umas 500 pessoas. Deu a palestra em inglês, porque a maior parte do auditório era de europeus e americanos. E quando ele terminou a palestra, ele foi fazer os agradecimentos. E aí ele agradeceu algumas empresas, algumas universidades que o ajudaram na pesquisa dele. No final ele disse assim: eu queria agradecer a Deus. E quando ele disse isso, ele falou que foi uma risadaria no auditório, uma espécie de vaia, quando ele falou: eu quero agradecer a Deus, porque grande parte das pessoas envolvidas no meio acadêmico, elas ironizam, elas zombam, elas ridicularizam a divindade, a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você acha que argumentos humanos, que palavras humanas são capazes de converter o coração de uma pessoa como essa, que deu risada quando o camarada agradeceu a Deus? Apanha uma pessoa descrente, cética,
Apanhe um ateu. Você acha que palavras humanas são capazes de converter o coração de uma pessoa? Ele diz o seguinte: apenas o poder de Deus é capaz de fazer isso. Ele disse: olha, lembre-se quem eu era. Paulo está dizendo: lembre-se qual foi o meu proceder no judaísmo. Lembre-se como eu odiava a igreja. Lembre-se o que eu fazia com a igreja. E agora eu defendo a igreja. E agora eu anuncio o que a igreja anuncia. Então Paulo está dizendo: olha, essa mensagem que eu prego, ela não pode ter vindo de ninguém, porque o poder dela para transformar homens como eu, só pode ser uma coisa divina. Então, ao defender que a mensagem dele tem origem em Deus, ele apela para a experiência dele. Ele utiliza como argumento a experiência dele. Ele diz: vocês ouviram, vocês sabem como eu vivia no judaísmo. Vocês sabem que eu perseguia, eu devastava a igreja de Deus. Na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era zeloso das tradições dos meus pais. Eu era o melhor, eu avantajava-me a muitos da minha idade. Aí olha o que diz agora o verso 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Novamente Paulo está mostrando que foi Deus quem o chamou. É impressionante como que Paulo insiste nessa ideia. Se você está com a Bíblia aberta aí, olha só como que Paulo insiste nessa ideia. No verso 1 ele diz assim: não da parte de homens. No verso 10 ele diz: não procuro o favor dos homens. No verso 11 ele diz: o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Verso 12, não aprendi de homem algum. Verso 13, eu persegui a igreja de Deus. E agora no verso 15 ele diz: ao que me separou antes de eu nascer. Ou seja, agora Paulo mostra que Deus o havia escolhido quando ele ainda nem havia nascido. Ele diz que a influência divina na sua vida já acontecia muito antes dele nascer. E no momento certo, Deus então aparece e se revela a ele através de Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus controla as nossas vidas desde o nosso nascimento, e não apenas depois das nossas conversões. Engana-se quem pensa que o sustento, o cuidado, a preservação de Deus só vem até nós depois que nós nos convertemos. Deus cuida, Deus protege e Deus guarda aqueles que são seus desde o momento em que eles são gerados. Sabe o que isso nos lembra? Sabe o que isso nos mostra? A gente não pode perder a esperança com aquelas pessoas que são descrentes. A gente não pode perder a esperança com os maiores céticos em relação ao Evangelho. Pai e mãe que tem filho desviado não pode perder a esperança. Você que tem cônjuge descrente, não perca a esperança. Nós não sabemos quais são os planos e os caminhos de Deus. Quem poderia supor que Saulo de Tarso era um predestinado? Então, não desista das pessoas. Continue orando.
O mesmo Deus que transformou esse fariseu fanático no apóstolo dos gentios, é o mesmo Deus que ainda hoje transforma pessoas, inclusive pessoas pelas quais você ora. Quando Paulo entendeu, através da revelação de Deus, que Jesus Cristo é o Messias esperado, ele disse assim: olha, eu não pedi licença, eu não pedi autorização de ninguém para pregar o Evangelho. Olha o que ele diz no verso 16 e 17: sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Para mais uma vez enfatizar que o Evangelho por ele pregado não foi recebido de homem nenhum. Gente, por que Paulo está enfatizando tudo isso? Não se esqueça, porque aqueles judaizantes estão lá na igreja dos Gálatas dizendo assim: o que ele prega não foi Deus que lhe deu. Então ele está aqui, é necessário entender o fundo histórico. Ele está aqui o quê? Argumentando contra os argumentos daqueles judaizantes. Por isso que ele está enfatizando isso. Por isso que ele vai enfatizar que o evangelho que ele pregou, ele não recebeu de homem nenhum, veio de Deus. Essa é uma ideia fixa na mente de Paulo aqui no capítulo 1. Parece que ele só pensa nisso nesse momento aqui. Ele diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. O que ele aprendeu não teve a influência dos apóstolos, foi diante de uma revelação direta de Jesus Cristo. E aí o restante da narrativa é nesse sentido. Ele diz que ele foi para a Arábia, ninguém sabe ao certo o que ele foi fazer ali. Depois ele volta para Damasco, ele diz, a cidade onde ele se converteu. 3 anos depois, ele vai até Jerusalém se encontrar com Pedro e fica ali durante 15 dias. Ou seja, o encontro dele com os demais apóstolos não foi para aprender o evangelho, porque em 15 dias não dá para aprender o evangelho. Algumas aplicações rápidas para as nossas vidas. Primeiro, algo que já falei um pouco. O evangelho não existe para agradar pessoas. O evangelho não é uma religião populista que tenta angariar ouvintes e aumentar o número de membros. Gente, evangelho tem a ver com o que Deus é. Evangelho tem a ver com o que Deus exige de nós. O centro do evangelho é Deus, não é o homem. Se você encontra um lugar que diz que ali é anunciado o evangelho, mas o homem é o centro, aquilo não é o evangelho, pelo menos o bíblico. O nosso alvo na igreja não é agradar pessoas. O nosso alvo na igreja é dizer a verdade às pessoas. E olha, isso não é fácil, viu? E eu peço que vocês orem por mim, porque isso não é fácil, não. É muito difícil. Muitas vezes você tem que chamar a pessoa no canto e dizer assim, ó, ainda mais quando é amigo. Essa é uma das crises que eu tenho no meu ministério. Muitas vezes eu reluto em fazer isso, por causa da proximidade e da amizade. Mas eu tenho entendido que se eu não fizer, o lombo que vai arder não é o seu não, é o meu. Ou eu faço isso ou eu caio fora. Não é fácil dizer a verdade às pessoas. Não é fácil dizer a verdade para você.
Porque quando eu tenho que dizer a verdade para você, muitas vezes quando eu a digo, você faz biquinho. Você falta à igreja. Você toma atitudes de chantagem para comigo e para com a igreja. E você sabe muito bem chantagear pessoas. Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura de chantagem. Mas eu tenho entendido, e graças a Deus, porque Ele vai nos ensinando aos poucos, que a verdade precisa ser dita, doa a quem doer. E o Evangelho não é para agradar pessoas, mas o Evangelho é para dizer a verdade a elas. Tarefa do pregador, do pastor, é agradar a Deus, pregando as Escrituras, ainda que isso não seja popular. Às vezes o pastor pensa que quem paga o salário dele é a igreja. E aí o pastor tem medo de falar com a igreja. Quem sustenta o pastor, gente, não é a igreja. E algumas vezes eu ouço Deus me dizer assim: você trabalha para quem? Para mim ou para eles? Se você trabalha para mim, você precisa falar o que eu estou mandando você falar. Então, não pense isso. Evangelho não é para agradar pessoas. Paulo tinha plena consciência de quem ele estava servindo. E ele disse assim: quem serve Jesus Cristo não busca holofotes. Quem serve Jesus Cristo não depende de elogios e também não fica desencorajado por causa das críticas. Quem serve Jesus Cristo não está atrás de glórias humanas. Quem serve Jesus Cristo não vai mudar a mensagem para atrair ouvinte. Então o Evangelho não existe para agradar pessoas. Saiba disso. O Evangelho tem a ver com Deus em primeiro lugar. A nossa felicidade, ela é consequência. Deus não nos prometeu que teríamos uma viagem tranquila. No mundo tereis aflições. A promessa de Deus de felicidade perene e eterna é só no céu. A nossa satisfação, repito, é um subproduto. Não é alvo principal da pregação do Evangelho. Segundo, o Evangelho não é uma invenção humana. Se alguém fosse inventar uma religião, tal pessoa jamais criaria uma religião tão sangrenta. Não é verdade isso? Como que pode uma pessoa ser esquartejada numa cruz para salvar pecadores? Que religião é essa que exige que eu deixe de fazer várias coisas que são prazerosas? Uma religião inventada por homens visa agradar homens, visa atrair seguidores. Essa religião diria o seguinte aos seus fiéis: viva como você bem desejar, porque o importante é a sua comodidade, é a sua felicidade.
Agora, uma religião que diz assim: a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Você tem deveres para com a igreja. Se você entende que quer se filiar a uma igreja, você tem responsabilidades com essa igreja. Compromissos financeiros, relacionais, estruturais com essa igreja. Uma religião inventada por homens não vai pregar isso. Uma religião inventada por homens diz assim para os homens: tenha quantas mulheres você desejar. O islamismo diz isso. O mormonismo diz isso. Agora, uma religião inventada por homens diz assim, ó: seja fiel à sua esposa até o fim da sua vida. Mas eu não aguento mais a minha esposa. Não aguento mais o meu marido. E aí, como disse Russell Shedd, chora e permanece casado. Isso é religião de homens. Ontem estava no aniversário do meu tio, aí estávamos ali algumas pessoas e alguém lembrou de um pastor que falou assim, alguém perguntou para o pastor: pastor, o senhor é tão dedicado, o senhor é tão servo do Senhor, no casamento do senhor, o senhor já teve vontade de se separar? De se divorciar? Ele disse: de me divorciar não, mas de matar já tive várias vezes tive vontade de matar. Evangelho que diz assim: casou, não deu certo, vai até o fim. Só há uma possibilidade para o casamento ser desfeito: traição. Fora isso, vá até o fim. Isso é evangelho, é mensagem inventada por homens. Uma religião inventada por homens diria aos fiéis o seguinte: olha, eu não faço exigências, eu não mexo com a vida de vocês, viva como você quiser. Nós temos aqui o culto na igreja, o nosso ajuntamento congregacional, mas você fica à vontade. Se você não quiser vir, você não vem não. Vem quando você quiser. Porque culto público, isso, assim, é bom, mas se você não quiser vir, fica à vontade. Não é assim com o cristianismo. Irmãos, cristianismo é uma religião que tem como o seu centro um negócio chamado de cruz. Cristianismo fala de cruz. E cruz lembra o quê? Cruz lembra arrependimento, morte, esvaziamento, transformação de vida. Cruz fala de um tormento eterno. Cruz fala de um Deus santo e justo que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Cristianismo é uma religião que fala de negar a si mesmo. Que homem que vai inventar isso? Paulo diz: olha, o evangelho que eu prego, ele tem origem em Deus. Foi Deus que me deu, homem nenhum ia inventar isso. Terceiro, Paulo diz, nos lembra, nos ensina que acerca de apóstolos, se apóstolo é uma pessoa especial, a quem Deus revelou o evangelho, então nós não temos mais apóstolos. Os apóstolos, eles estavam no fundamento da igreja.
recebendo de Deus o Evangelho e escrevendo as Escrituras. Uma vez que a igreja foi fundada e organizada, nós não precisamos mais de apóstolos. Terra, o vigário de Deus, e eles não reconhecem a ninguém como igreja de Deus. Ainda hoje, lá nos cânones da Igreja Católica está escrito o seguinte: maldito todo aquele que disser que a salvação é pela graça e pela fé somente. Está lá. Nos cânones que eles creem até hoje, está dito isso. Então, não existe apóstolo hoje. Não se esqueça disso. Paulo nos lembra disso aqui. E por fim, uma palavra sobre revelação. Não vou me deter nisso, vou falar rapidamente porque semana passada eu enfatizei isso. Quando nós dizemos que Deus se revelou a Paulo, nós estamos falando de uma revelação especial. E esse tipo de revelação especial, nós não cremos que nos dias de hoje Deus se revela dessa maneira. Nós não cremos que Deus apareça em sonhos e visões para ensinar as pessoas novas verdades e novas revelações. Porque a revelação final, a revelação que Deus precisava dar aos homens, está na Bíblia. Deus pode falar com você em sonho? Eu creio. Eu creio. Uma palavra pessoal para você. Mas não é uma revelação como a Bíblia. Não é uma revelação para outras pessoas. Nós entendemos que tudo que Deus tinha para nos revelar está nas Escrituras. Aprove a Deus fazer e escrever as suas revelações para que Ele não tenha que ficar a cada nova geração revelando coisas novas. Então Ele revelou de uma vez por todas e registrou essa revelação nas Escrituras. E esse é o objetivo dos nossos cultos. Esse é o objetivo da escola bíblica dominical, nos levar a compreender a revelação de Deus. Daí a importância de estarmos presentes na EBD, nos cultos, aprendendo do Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que a graça dele seja sobre todos nós. E eu encerro falando algo que não tem nada a ver com o que eu vinha falando, uma palavra mais prática para a nossa igreja. São 12:05 no meu relógio. Eu acho que 12:05 está muito tarde para a gente terminar. Mas a gente está terminando tarde porque nós estamos começando tarde. Então a EBD ela acaba às 10 horas, em ponto. Nós precisamos ter no máximo 15 minutos das salas até aqui em cima. Preciso começar o culto 10h15. Nós estamos começando muito tarde. Então nos ajude na transição da EBD aqui para o templo, para que sejamos rápidos e não venhamos a terminar tão tarde. Eu até gostaria de falar mais aqui algumas coisas que eu anotei aqui no meu esboço, mas eu olhei para a hora e falei, nossa, já são 12:00. Então, vamos tentar. Eu preciso começar a pregar no máximo 15 para as 11, para até umas 11h30, 11h40 eu terminar o culto. Vamos orar e depois a gente canta e após o cântico nós estamos despedidos. Senhor Deus, que a Tua graça, ó Pai, alcance os nossos corações, alcance as nossas vidas e que a Tua palavra pregada aqui possa fortalecer a nossa fé, possa nos dar princípios e valores
sobre os quais guiaremos as nossas vidas. Nós assim oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Leva-nos às nossas casas, dá-nos ainda, ó Deus, uma boa tarde. E, ó Deus, que nada, preguiça, indiferença ou qualquer outra coisa possa nos atrapalhar de estarmos aqui hoje à noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar cantando ao Senhor.